Chegamos agora na nossa oitava videoaula do nosso minicurso. Nessa aula iremos fazer um CRUD em Firebase. O que é um CRUD, né? Ele representa 4 operações básicas de manipulação de dados em um banco de dados, que é o create, que cria novos registros, o read, ele lê registros existentes, o update, ele atualiza os registros existentes, e o delete, ele exclui registros. E sem o CRUD, ele é muito básico para muitos aplicativos, né? Os usuários não iam poder ler, criar, atualizar ou excluir dados nele. Ele é um conceito muito versátil e eficiente também. Como a gente explicou na aula passada, o Firestore é um banco de dados NoSQL, que ele opera em coleções de documentos. Aqui eu já estou com o meu banco de dados aberto no Firestore, e ele tem um desempenho muito bom para dispositivos móveis. E também ele é bem fácil de configurar e usar em ambiente do React Native. Mas voltando aqui no nosso Firestore Database, a gente aqui tem uma coleção e dessa coleção a gente pode criar um documento. A coleção ela é ímpar e o documento é par, de parâmetros no caso. Diferente das coleções, os documentos eles podem ter vários atributos. E pode ter outras coleções também. As funções do CRUD, elas precisam ser assíncronas, porque elas envolvem operações de entrada e saída. Ajuda a melhorar muito o desempenho, porque aí eu tenho funções em segundo plano. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma coleção chamada usuários, e esse vai ser o caminho do pai do documento. E a identificação do nosso usuário, a gente pode colocar o e-mail, né? Porque o e-mail ele não se repete e esse usuário ele pode ter os atributos dele. Na função que o Firebase usa para criar o usuário, ele cria o e-mail e o próprio Firebase vai impedir de cadastrar 2 usuários com o mesmo e-mail. Mas também a gente pode criar outra coleção, por exemplo, a publicação. Aí a gente vai ter a publicação dele em tal data. Isso vocês podem associar a OO, mais ou menos assim, né? Que eu vou ter vários usuários e cada usuário pode ter várias publicações e essa publicação tem uma determinada outra. E é basicamente isso que a gente vai ver, só que em código. Essa videoaula é meio complicada mesmo. Se você quiser ir pausando ela ou ir voltando atrás, talvez eu vá muito rápido. Porque realmente é um conceito mesmo que você precisa de tempo para absorver ele. A gente vai voltar aqui no nosso aplicativo com nada nele, sim. Porque a gente vai precisar de importar muita coisa do Firebase e Firestore. Do API config a gente vai importar o Firebase e o Firebase DB, né? Do React Native eu vou deixar o text input, o button e o safe area view. Eu vou deixar esse status bar também aqui. E a gente vai começar pelo primeiro conceito, que é o create, né? Porque sem ele a gente não consegue fazer o resto. Não esqueçam de apagar aqueles negócios que fizeram lá no Firestore Database, porque foi só de exemplo, mas a gente vai já criar aqui. Porque a gente não vai fazer uma coisa manual, a gente vai fazer em código, né? Então aqui eu vou criar uma função constante, assíncrona, que vai se chamar criar publicação. Esse async de assíncrona, né? Ela indica que não vai bloquear a execução do código enquanto vai aguardar a operação de gravação no nosso Firebase. E a constante é porque a gente altera só dentro da nossa função mesmo. Eu vou definir uma variável constante que eu vou chamar de Firebase BD para armazenar uma referência ao banco de dados Firestore. E a gente vai usar o getFirestore. Ele pode receber um parâmetro que indica o nome do projeto do Firebase que a gente deseja usar. Se a gente não fornecer o parâmetro, o SDK ele vai usar o projeto padrão. Eu não vou colocar aqui, eu vou já importar aqui. A primeira coisa que a gente vai importar do Firebase e Firestore vai ser o nosso getFirestore. Aqui vai ter várias outras importações que a gente vai fazer ao decorrer do código, tudo relacionado ao nosso Firebase. Então a gente vai criar uma referência a um documento específico no nosso banco de dados. Com isso a gente vai usar o doc. Eu vou criar a variável publicação referência. O doc ele vai ser responsável por criar uma referência a um documento específico no Firestore. A primeira vai ser a variável de referência, né, do banco de dados do Firestore, que a gente pegou com o getFirestore, que eu vou colocar primeiro, que é o Firebase BD.
A função doc, ela vai usar esses parâmetros que a gente vai colocar para construir um caminho para o nosso documento no Firestore. Então aqui eu vou colocar a coleção que eu quero, que vai ser usuários, o ID do documento, eu vou colocar um e-mail, que eu vou colocar juan@gmail.com, eu vou colocar uma subcoleção, que é a coleção do meu documento, e o nome do documento dessa subcoleção. Então, o Firebase BD ele fica como a raiz do nosso banco de dados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um objeto. Eu posso colocar qualquer coisa, mas esse objeto vai estar relacionado a essa publicação da pessoa, a esse documento, que é a data que eu coloquei aí, que vai ser o dia 16/1/2024. Esse objeto vai ter os atributos que vão estar nesse documento. Aqui, então, vou começar a criar meus objetos, né, a data, que vai ser a data da nossa publicação. Eu vou deixar ela como string, não vou deixar como inteiro não. Eu vou colocar uma descrição da publicação aqui. E no e-mail eu vou colocar o e-mail que eu coloquei ali em cima. Vocês não necessariamente precisam de colocar a data e e-mail da pessoa que colocou no documento dos documentos. Mas eu coloquei só porque eu quero identificar eles. E também eu vou criar a tag, que vai ser um array com duas strings, né, que vai ser o exemplo e o Firebase. Se eu quiser, eu também posso colocar um objeto dentro de outro também. Que nem assim, um endereço. Aí eu vou colocar a rua e o bairro. A rua eu vou colocar Janira Lucas Esteves e o bairro Lindo Vale. E eu posso colocar também o inteiro, que foi o que eu falei. Que eu posso colocar a idade da pessoa. Vou colocar 20 aqui. Aqui a gente vai usar o await, que ele é um operador de JavaScript que faz com que a execução do nosso código seja pausada até que a promise seja resolvida ou rejeitada. É quase que um try-catch. Ele é uma versão assíncrona dele, que a promise ela pode ter um dos seguintes, assim, que é o pending, que é o estado inicial, nem cumprido nem rejeitado. O fulfilled, que significa que foi concluída com sucesso, e tem o rejected, que significa que falhou. Eu vou usar a função setDoc do Firestore para a gente criar, que ele cria ou substitui um documento em uma coleção específica. No caso, a gente está criando, a gente não está substituindo nada não. Porque no nosso Firebase lá, no nosso banco de dados não tem nada. Aí a gente vai levar dois parâmetros para ela, que é a publicação referência, que é o local onde que a gente quer criar ou substituir o documento, e a nova publicação, que é o objeto que a gente quer salvar no Firestore, no caso dessa publicação em específico. O then, então, vai ser a função que vai ser chamada quando o promise for resolvido, ou seja, quando o setDoc terminar de executar, e a gente vai dar um console log com a mensagem nova publicação feita com sucesso. Se der erro, a gente vai chamar um cat, que ele vai receber o erro, né, e vai mostrar para o nosso usuário que erro é esse. Então, eu vou dar um console log com esse erro para mostrar o que deu de erro na criação da publicação. Então assim, a gente pode já executar, abrir o nosso Expo e... Mentira, eu esqueci. A gente tem que colocar um botão primeiro, né, para chamar essa função. Como aqui já está tudo centralizado para o botão ficar no meio, para vocês conseguirem ver, é só eu criar um botão que ao pressionar vai chamar essa função criar publicação. Vou colocar o título dele como cadastrar, né? Uma coisa bem simples e intuitiva, só para a gente mostrar essa nossa função estática, porque a gente não fez ela dinâmica. Aqui no CMD, quando eu fui executar, apareceu 2 erros. Eu já vou resolver de uma vez já, para mostrar para vocês, né? Porque eu escrevi o console log 2 vezes, e eu falei do setDoc e coloquei adddoc, não é o adddoc. Eles são muito parecidos, mas também distintos. Enquanto o setDoc ele adiciona ou atualiza um documento em uma coleção, o adddoc ele adiciona um novo a uma coleção. Ele gera um novo ID de documento para um novo documento.
Ele é bom quando o documento não importa para o nosso aplicativo ou quando a gente deseja adicionar vários documentos em uma coleção. Mas voltando aqui, depois de abrir lá no CMD e executar e clicar no botão cadastrar, a gente vai ver no nosso Firestore Database que cadastrou o nosso usuário, @gmail, com a publicação da data de 16 de 1 de 2024. Como vocês puderam ver, tem os atributos que a gente colocou aqui na nossa publicação dessa data. No caso, esse documento. Agora que a gente aprendeu a criar, a gente vai aprender a apagar, que é o delete. Eu podia começar no read ou no update, mas eu vou indo aos poucos. Ele vai nos permitir, né, a remoção das coisas indesejadas do nosso banco de dados. Isso ajuda muito a gente a excluir coisas desnecessárias, né? Então vai ser bem simples. A gente vai criar uma função constante assíncrona chamada excluir documento. Então a gente vai criar também uma variável que pega a referência do banco de dados Firestore. E a gente vai criar nossa variável com a referência do nosso documento no Firestore para a gente excluir. Aí primeiro a gente vai colocar a referência do banco de dados Firestore e depois a gente vai colocar o nosso caminho. O caminho que eu vou colocar vai ser o que a gente criou de exemplo lá em cima, que vai ser os usuários, o e-mail desse usuário, a publicação e a data dessa publicação. No Firestore, os dados eles são armazenados na estrutura de árvore. Então, a gente poderia colocar sobre a publicação e a publicação que a gente quer. Porque é um exemplo simples e estático também. Mas só que não é uma boa prática. Porque se a gente colocar só publicações e publicação que a gente quer, ele não vai saber de que usuário que a gente está pedindo. Então, a gente vai colocar o caminho inteiro. No caso, não seria na forma que a gente está fazendo aqui no nosso código. Aí aqui a gente já vai direto para o nosso try catch que a gente vai fazer. Um try catch junto com a await. Aqui vai ser a mesma coisa, só que com o try catch. Enquanto a gente colocava then, aqui a gente coloca o try antes. É porque o try catch ele é uma sintaxe mais recente comparado com o then. Os dois eles são usados para lidar com operações assíncronas que pode ter erros durante essas operações. A escolha entre um ou outro é só preferência pessoal mesmo, não tem nada a ver com rapidez ou a necessidade de mais segurança, assim, não. É só o que você mais está acostumado. Então aqui eu vou usar o try, o await, o delete doc, você vai ter que importar lá em cima também. O delete doc vai ser para excluir um documento específico. Então a gente vai mandar para ele a nossa referência do documento, né? E se ele for excluído, a gente vai dar um console log falando que ele foi excluído. E a gente vai fazer um catch do try, né? Do try catch, enviando o erro e mostrando que erro que é quando se exclui o documento. Não esqueçam de importar o delete doc. Comparado com o await que espera uma promise, o try catch ele se usa para lidar com erros também, né? Mas ele não precisa estar dentro de uma função assíncrona ou uma error function, que foi o que a gente usou lá em cima. Então agora a gente vai criar um botão, né? A mesma coisa que a gente fez com o de cadastrar, só que excluir e chamar a função excluir. Vai aparecer o botãozinho aqui na nossa tela do celular. E se a gente clicar nele e atualizar a página no nosso Firestore Database, vocês vão ver que foi excluído esse documento. No caso, a gente excluiu o caminho inteiro, usuários, @gmail, publicações e o 16 de 1 de 2024. Se a gente quisesse fazer isso, a gente podia só colocar usuários assim que a gente iria excluir a coleção usuários inteira. Ou colocar a data da publicação só, que a gente vai excluir só essa data. Mas, por exemplo, se a gente tivesse dois usuários, Juan e Maria, e os dois têm publicações na mesma data, a gente teria que fazer o caminho inteiro para excluir essa publicação. Porque se a gente só colocasse a data, daria conflito. E assim a gente termina o nosso excluir documento. Se vocês quiserem fazer esse teste aí, vocês podem fazer dos dois usuários. E agora a gente vai para o update. Agora a gente vai chegar no update. A gente vai criar uma função constante assíncrona chamada de update publicação.
Nesse, a gente também vai ter a constante DB, né, que pega o getFileStory, que vai ser a nossa referência do banco de dados, né? E o que a gente vai usar aqui vai ser o updateDoc. O updateDoc, assim como os outros, a gente tem que importar ele também. Ele vai precisar de 2 argumentos. Uma referência ao documento que a gente deseja atualizar e o conteúdo que a gente vai atualizar, o novo conteúdo do documento. Então, a gente vai usar o doc aqui para criar uma referência ao documento específico que a gente quer. Do nosso exemplo vai ser a coleção usuários, o documento ruan@gmail.com, a coleção publicações e a data 16/1/2024. E agora entre chaves, né, porque vírgula também entre chaves, que é o nosso objeto que a gente vai atualizar. Eu tô deixando tudo bonitinho assim, né, para ficar mais visível, mas pode se escrever em uma linha só também. Então aqui a gente atualiza a descrição. A gente vai atualizar a descrição, o e-mail, a data, as tags, o endereço e a idade. A descrição eu vou mudar o que estava escrito, né? Que era uma string. Vou colocar esqueci a receita. Aí o e-mail eu vou deixar o mesmo. E a data também eu vou deixar o mesmo que estava. As tags eu vou deixar a tag exemplo e vou mudar para a computação a outra. O endereço eu vou mudar a rua aqui. Eu coloquei a Avenida do Dr. José Sebastião da Paixão e bairro Experimental. A idade eu vou deixar a mesma também. Aí aqui a gente tem funções de promise, que aí eu vou colocar o then e o catch. O then ele vai ser executado quando a promise nossa, né, for resolvida. No caso, quando o documento for atualizado. Mas se a promise não for resolvida com sucesso, vai ser o catch que vai ser executado e vai tentar atualizar o erro do documento. Vai mostrar pra gente no caso. Se vocês quisessem colocar o try ele ficaria antes dessa constante db e seria a mesma coisa. Colocaria um console log depois e um catch. Então a gente vai criar um botão aqui, né? Ao pressionar no update publicação, o título vou colocar como atualizar, né? E a gente já pode ir pro banco de dados depois de fazer esse botão, porque vai aparecer ele aí na tela. Aqui no banco de dados, né? Foi na publicação, e a publicação dessa data aqui que eu vou alterar. Como vocês podem ver, tá isso daqui escrito. Aí se eu clicar no botão e atualizar a página, vocês vão ver que os atributos eles vão mudar. Chegamos aqui na nossa parte meio que complicada do nosso CRUD, mas é o final dele, que é o R de read, que corresponde à ação de ler, né? Então ele pega dados existentes no banco de dados que podem ser renderizados no aplicativo. O que a gente vai fazer aqui vai ser uma função constante, né, assíncrona, que é o getPublicação. Ele vai ler um documento específico do FileStory e vai atualizar o estado do componente com os dados desse documento. No caso, vai mostrar na tela para a gente. Então, essa função getPublicação ela vai ser chamada uma vez quando o componente é montado. É isso que a gente vai fazer. Usando o useEffect com a rede de dependências vazios para ir uma vez só, porque o nosso exemplo é estático. A gente já tem importado o useEffect lá em cima, junto com o useState, que a gente vai usar também, que ele ajuda a executar um efeito colateral após a renderização do componente. Como nossa rede de dependências ele é vazio, esse efeito vai acontecer uma vez só, depois do componente ser montado, ou seja, aparecer na tela. Então, o que a gente vai fazer aqui? No meu FileStory, meu banco de dados, eu já cadastrei esse usuário com 3 publicações, com 3 datas distintas no caso. O meu objetivo aqui vai ser só mostrar o e-mail do usuário e a data dessa publicação. Eu vou pegar as publicações desse usuário. Então eu vou criar uma constante collection referência. Então a gente vai pegar todos os pertencentes a essa coleção, no caso, a publicações. O caminho que eu coloquei, que é usuários com @gmail, para chegar até publicações. Se a gente quisesse recuperar alguma coisa específica, a gente só usaria o doc.
E a gente vai criar uma constante. Esqueci de citar a constante do Firebase BD getFileStory, para pegar a referência do nosso banco de dados também. Então vou colocar aqui a constante do Firebase BD aqui, para colocar na nossa referência do collection ali, para ele saber de onde que a gente quer tirar. Com isso já feito, então, a gente vai fazer um array, uma constante array, publicações, para guardar as coleções nele. Então aqui a gente vai começar o nosso bloco, né, do try catch, depois a gente ter feito a nossa array de publicações. Se bem que eu vou pegar esse array que a gente fez aí em cima, eu vou passar ele lá para cima e vou criar ele como estático. No caso, eu vou definir ele como variável de estado, para ficar um pouco mais dinâmico, para a gente ir armazenando as publicações nessa variável de estado nossa. Mas eu vou trocar o nome aqui, eu vou deixar essa variável aqui para ser uma variável auxiliar. O código pode até dar certo se você manter, se você não deixar ela aí, mas a gente vai deixar essa variável auxiliar aqui, esse array auxiliar, porque a gente vai passar para o nosso variável de estado, que vai ser o array, né, com o set. Como o nosso caso é simples, se a gente não tiver essa variável auxiliar, pode não ocorrer erro, mas em casos mais complexos ocorreria. Tanto que no nosso bloco finally, a gente vai usar o set publicações e vai enviar esse public pro nosso array de estado. Isso da gente ter um array auxiliar vai tornar o nosso código mais previsível e mais fácil de manter ele, né? Especialmente em casos mais complexos. Então, continuando aqui em cima, eu não vou colocar lá perto do export não, eu só vou colocar em cima dessa função mesmo para vocês visualizarem melhor. Eu vou fazer duas aqui, a segunda eu explico ela depois, mas vou deixar já feita aqui, que é daquela mesma forma, a constante publicações e o set publicações, que eu só vou colocar alguma coisa dentro dessa variável, e o estado dela eu vou definir ela como vazio. No caso, um array vazio. E a outra aqui vai ser a carregando, carregando, o set carregando, e o estado dela eu vou colocar como true, só para mostrar que está carregando para o usuário na tela. Então, depois de a gente criar essas duas variáveis de estado, eu vou criar aqui no try uma constante chamada collection snapshot. Aqui ele vai receber uma palavra-chave await, né, que vai esperar uma promise para a execução do nosso código. Essa promise vai ser o getDocs collection referência, que é a referência que a gente pegou lá em cima, que vai conter todos os documentos na coleção que a gente especificou. Então embaixo a gente vai fazer um for each dessa nossa coleção que a gente pegou de documentos. Então aqui a gente vai colocar collection snapshot.docs para a gente representar cada documento na nossa coleção, como se fosse uma matriz. E a gente vai iterar o for each a isso, sobre cada documento na matriz docs. Então vai ser o documento e a posição dele, no caso, onde ele está. Então aqui vai ser o item do array, que é o documento, dessa matriz no caso, né? E a posição desse documento nela. No caso, ele vai fazer isso 3 vezes só, porque só tem 3 publicações. A gente vai pegar esse nosso array auxiliar e vai usar o método push para inserir dentro dele. Então a gente vai colocar documento.data. Esse data ele vai retornar os dados brutos que vai estar armazenado nele, no caso como um objeto de JavaScript. E a gente vai armazenar eles no nosso array auxiliar publicações. Pronto, agora a gente tem o catch, que pega o erro. O erro a gente só coloca o erro ao recuperar as publicações. E no finally, a gente pode dar um console log publicações para mostrar essa variável pública que a gente colocou aí. Mas só que a gente vai setar, dar um set publicações e mandar essa publi para lá. E quando esse try terminar, o set carregando, a gente vai colocar ele como false. E a gente vai chamar ela aqui dentro do useEffect mesmo, porque sendo um efeito colateral desse componente. Ele vai permitir que a gente execute ele de forma controlada. Vocês devem estar pensando assim, a gente fez ela dentro do useEffect e chamou ela lá mesmo. Isso é para evitar o erro de re-render, mas a gente pode fazer ela fora e chamar ela dentro do useEffect.
Mas dentro do useEffect, a gente vai economizar a memória, porque ela só vai existir lá dentro e não vai atrapalhar, porque a gente só precisa de uma execução também. Se eventualmente a gente precisar chamar ela mais vezes, aí sim a gente criaria fora do useEffect. E nesse array de dependência a gente ia colocar uma variável para mudar e executar de novo. Eu errei aqui no public, não tem um C no final, é só isso mesmo. Eu tive que reinstalar uma extensão no meu VS Code e as cores mudaram aqui, então assim, não faz diferença também, é só as cores das chaves e os colchetes aí, mudou só. Com o carregamento das publicações feitas no useEffect, tipo assim, a variável carregando começa como true e ela termina como false quando tudo isso já acontece. A gente vai criar uma condição dentro da outra para mostrar para o nosso usuário as publicações. Com isso, então, no return a gente vai no safe area view. Então aqui embaixo a gente vai colocar uma condição. Isso vai ser um código, então a gente vai colocar entre chaves. No caso a gente vai usar uma expressão em JavaScript, né? Eu vou utilizar um operador ternário que vai verificar se é falso ou verdadeiro. No caso, a gente vai usar a nossa variável carregando, nossa variável de estado. Então, eu vou ter que colocar uma exclamação nela, porque tem um caso que vai dar verdadeiro e tem um caso que vai dar falso. Porque a gente iniciou a nossa variável como true, que significa que está carregando. Se está carregando, vai ser o caso falso. Lembram que no operador ternário a gente tem a condição, o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. A exclamação é só para inverter, porque a gente começou como true, que quer dizer que está carregando, e falso quer dizer que não está carregando. Então, no caso, se for verdadeiro, está carregando, vai ao contrário, vai ser falso. Então, o caso falso vai mostrar que está carregando. E no caso verdadeiro, a gente vai colocar outro operador ternário aqui, que a gente vai verificar se a nossa variável de estado publicações ela vai ser maior do que 0, no caso, o nosso array. Então, publicações length maior que 0, o tamanho do nosso array maior que 0. No caso falso, a gente só vai colocar um text mostrando que as publicações elas não foram carregadas. No caso verdadeiro, se isso for verdadeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o map nesse nosso array publicações. O map ele é parecido com o foreach. Ele pega o item e o índice. A diferença entre o map e o foreach é que se a gente precisa criar um novo array baseado no array original, a gente vai usar o map. Porque a gente vai pegar o array de publicações em um array de componentes, que é o text. No React é bom a gente fornecer uma chave única para cada elemento filho em um array. Porque a chave ela vai ajudar o React a identificar quais itens eles foram alterados, adicionados ou removidos. É por isso que a gente está fazendo a gente está pegando o index também. Que a gente vai dar chaves aos elementos dentro do array para dar aos elementos uma identidade estável a eles. Isso pode acusar erro no seu CMD. Na aplicação pode não dar erro também, mas é bom usar. Então aqui no text a gente vai colocar aqui, que é a chave, com o index. O index que vai receber do nosso map. E entre esses texts a gente vai... Então dentro desse text, como a gente está usando o JavaScript puro, a gente vai usar chaves também. A gente pode exibir qualquer coisa do nosso usuário, tipo assim, do nosso objeto que a gente tinha criado. No caso eu vou colocar aqui o item.data, que vai mostrar a data da publicação, o item.email, para mostrar o e-mail do usuário, o item.tags, mostrar as tags do usuário. Eu só estou pegando atributos do nosso objeto. E pronto, né? Vai mostrar os nossos 3 usuários aqui no nosso aplicativo. No CMD vai mostrar também, por causa do console.log, para ver o que está dentro desse array nosso auxiliar, né? E foi isso o nosso CRUD, espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, podem voltar na videoaula, revisar alguma coisa. Eu sei que é meio difícil entender, ainda mais com eu gravando e digitando assim. E até a próxima aula.